Olá, aluno do Vem Diploma! Tô eu aqui de novo, agora eu tô loira pra passar a matéria de matemática pra vocês. Peço desculpas aí pela ausência durante todo esse tempo, era minha intenção acompanhar vocês aqui pelo menos 2, 3 vezes na semana até a data da prova, mas tive alguns problemas, não consegui estar presente durante esse período, mas eu tô aqui agora pra gente fazer um apanhado geral dos assuntos mais importantes até chegar à prova. E obviamente a gente vai começar com regra de 3. Então vamos lá, você precisa lembrar do seguinte: se o exercício é de regra de 3, você precisa lembrar de 3 regras. Então para você fazer um exercício de regra de 3, tem 3 regrinhas aí que a gente não pode esquecer. A primeira regrinha é a seguinte: a gente vai precisar olhar as unidades de medida, aqui está sendo pedida, e aí a gente vai passar todas as nossas grandezas para aquela mesma unidade de medida. E vamos montar aí uma tabelinha com os dados de um lado, dados do outro, dados iguais sempre, mesma medida, uma do lado da outra. Essa é a primeira regrinha das 3, é o primeiro passo. O segundo passo é analisar essa tabela e essas grandezas e identificar se elas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Pera aí que eu vou ensinar isso para vocês e vou ensinar na prática. E a terceira regrinha, o terceiro passo, é a gente pegar da tabela as medidas, depois que viu ser inverso ou direto, montar uma equação com aqueles dados e resolver a equação. Vamos ver como isso funciona na prática? Vamos fazer um exercício? Vou fazer 2 exercícios com vocês aqui agora de regra de 3, mas amanhã teremos aí um intensivão da regra de 3, que teremos aí vários exercícios de regra de 3 para você ter certeza que você vai conseguir passar pelo menos nessa parte da prova de matemática, ok? Então vamos ao exemplo 1, que diz o seguinte: para montar um armário de cozinha, o seu Manuel usa 23 parafusos. Quantos parafusos ele usaria para montar 4 armários de cozinha? Então, primeiro passo nesse caso aqui, identificar as grandezas. A gente está falando que o seu Manuel usa tantos parafusos para montar tantos armários. Então a gente já sabe que as grandezas que estão envolvidas aí, uma é armário e a outra é parafuso. Como são números de unidade contáveis, tipo 1, 2, 3, 4 parafusos, a gente não tem aí uma unidade de medida acompanhando, como por exemplo 1 metro, 1 segundo, 1 quilograma, mas a gente vai fazer exercícios que tem essas unidades. Então nesse caso a gente não precisa converter unidade nenhuma, a gente sabe que a gente está falando do seu Manuel, que está fazendo tantos armários com tantos parafusos. Esses são os principais dados do problema. No segundo passo, a gente precisa montar a tabelinha com as grandezas envolvidas. Então, como eu já falei, vamos montar aqui uma tabelinha com armários e parafusos. A gente sabe que, olha só, a tabelinha em cima, de um lado eu vou escrever armário, porque aqui vai entrar só a quantidade de armários, e aqui parafusos, porque aqui do lado vai entrar só a quantidade de parafusos. Então, armários, 1 armário, 23 parafusos, certo? Aí ele me pergunta o seguinte: para fazer 4 armários, quantos parafusos eu vou precisar? Para fazer 4 armários, eu vou colocar onde na tabela? Embaixo de onde está 1, que é a linha, ali a coluna dos armários. Então vai entrar o 4 aqui. E quantos parafusos? Eu não sei quantos. Se eu não sei quantos, é justamente que a pergunta quer saber, né? Quantos parafusos eu vou precisar? Então eu não sei, é o que eles querem saber, eu coloco o X. Tabelinha montada, vamos agora analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como que a gente faz isso? A pergunta é simples. Se eu aumento uma unidade aqui de um lado da tabela, o outro lado também vai aumentar ou vai diminuir? Vamos ver isso na prática. Se para fazer um armário eu preciso de 23 parafusos, para fazer 4 armários eu preciso de mais ou de menos parafusos do que 23? Vou precisar de mais, certo? Então, se eu aumento um lado, o outro também aumenta, quer dizer que são diretamente proporcionais. Se acontecesse o oposto, seriam inversamente proporcionais. Calma que eu vou dar um exemplo ainda de inversamente proporcionais. Não fica nervoso, tá bom? A gente vai ver isso juntos aqui. Não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo. Vamos com calma que você vai conseguir pegar. Então, eu já vi que é diretamente proporcional. Então agora
o que é que me resta? Só montar a equação. Então observa comigo, já chegamos aqui à conclusão que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então conforme uma aqui aumenta, a outra também aumenta. Então vamos agora fazer aqui a equação dentro dessa tabelinha aqui. Nós vamos fazer o quê? Multiplica cruzado. Não repara que tá falhando, que a bateria da minha caneta tá acabando, tá bom, gente? Por favor. Depois desse vídeo eu vou colocar para carregar, mas por enquanto vocês aguentam aí. Então agora a gente vai montar aqui a equação. Nós temos 1 sobre 4, que é exatamente esse daqui, ó, igual a 23 sobre x, que é exatamente esse daqui. E aí agora eu posso multiplicar cruzado aqui. 1 multiplico x, 1 vezes x vai ser 1x, igual a 4 que multiplica 23. Vamos fazer essa continha aqui no cantinho, ó. 4 vezes 23. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. 92. Então, 1x é igual a x. X igual a 92. Nesse caso aqui, a gente sabe que poderia só multiplicar. No caso, 23 por 4. Ok, daria certo também. Mas eu quis ensinar assim no passo a passo da regra de 3 para vocês, porque vocês vão usar isso daqui dependendo se vier aqui um número de repente com alguma outra, um número que não seja tão simples de multiplicar, vocês podem acabar ficando um pouco perdidos. Então essa daqui é a forma padrão de se resolver esse tipo de problema. Agora vamos fazer o exemplo de número 2. 3 costureiras produzem 100 peças de roupa em 21 dias. Pergunta: em quantos dias elas vão costurar essa mesma quantidade de roupas se forem contratadas mais 2 costureiras? A pergunta é: quantos dias vão levar para produzir a mesma quantidade de roupas se tiverem mais 2 costureiras? Então vamos aqui às variáveis da questão. A gente está trabalhando com quantidade de dias e também com quantidade de costureiras. São as duas variáveis envolvidas aí. Então a gente já pode montar a tabelinha. Quantidade de dias de um lado e de costureiras do outro. Montando a tabelinha, nós temos 3 costureiras em 21 dias, certo? Aí, quantos dias? A gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente coloca o quê? Isso mesmo, o X. E do outro lado, a quantidade de costureiras. Reparem que, tá falando assim, se a empresa contratar mais 2 costureiras, já tem 3. Não podemos esquecer que já tem 3. Então já tem 3, no caso contratar mais 2. Então teremos 5 costureiras. E assim fica a tabelinha. Então temos aqui a tabelinha, quantidade de costureiras e quantidade de dias. Costureiras aqui e dias aqui. 3 costureiras, 21 dias. 5 costureiras, quantos dias? Agora vamos analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Reparem só, a quantidade de peças é a mesma. Vamos supor que, sei lá, essa empresa recebeu uma encomenda de 100 peças daquela. Então a quantidade é a mesma. O que vai mudar é o tempo de confecção. Então se com 3 costureiras eu levo 21 dias, com 5 costureiras eu vou levar mais ou menos tempo para fazer? Vocês acham que vai levar mais dias ou menos dias? Eu aumentei a quantidade de costureiras, ó. A quantidade de costureiras aumentou. Eu tinha 3, passei para 5. A quantidade de dias vai aumentar também ou vai diminuir se a quantidade de roupas é a mesma? Vai diminuir, obviamente. Então a gente tem aqui uma setinha para cima, outra para baixo. Então a gente sabe que é um problema de regra de 3 de grandezas inversamente proporcionais. Então isso vai mudar um pouquinho, principalmente quando formos fazer a nossa equação. Reparem só, como o exercício trata de grandezas inversamente proporcionais, eu vou precisar inverter uma das grandezas aqui também. Então se eu tenho 3 sobre 5, eu vou manter 3 sobre 5 aqui,
que eu peguei daqui. E agora, esse 21 sobre x, eu não vou usar 21 sobre x. Eu vou usar x sobre 21. Eu inverti essa daqui. Por que que eu inverti? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, obviamente, você vai inverter um lado só, tá? Vocês vão escolher ou o lado de cá ou o lado de lá. Vocês vão inverter um lado só. Se vocês inverterem os dois, na verdade, vai continuar a mesma coisa, né? Então, você precisa inverter apenas um lado. Então, eu tenho 3 sobre 5 é igual a x sobre 21. A gente vai multiplicar cruzado. Então, 3 que vai multiplicar o 21 e o 5 que vai multiplicar o x. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 21, fazer a continha aqui no cantinho. 3 vezes 21. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 63. Então, eu só vou inverter aqui o lado. Se eu disser que isso é igual a isso, é a mesma coisa que eu dizer que isso é igual a isso, então não vai fazer diferença. Então, eu vou colocar aqui 5x é igual a 63, que é 3 vezes 21. E chegamos aqui numa equação de primeiro grau. Como que a gente resolve esse tipo de equação do primeiro grau aqui? A gente precisa isolar o x. Então, eu vou trazer aqui para o cantinho, só para a gente trabalhar melhor. Eu tenho aqui 5x igual a 63. Vou isolar o x, então vou deixar o x aqui sozinho. E para onde vai esse 5 que está do lado do x? Se de um lado está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 63 dividido por 5. X igual a... Vamos fazer continha? 63 dividido por 5. 6 dividido por 5, 1. 5 vezes 1, 5. Para 6, 1. Baixa 3 aqui. 13 dividido por 5 não dá, né? 2 é o mais perto. 5 vezes 2, 10. Para 13, 3. Coloco 3 aqui. Não dá. 3 por 5 não dá, então eu coloco a vírgula aqui e boto o 0 aqui. 30 dividido por 5, a gente sabe que é 6. Então, vai dar 12,6. Essa daqui é a resposta. Então, na verdade, são 12 dias de trabalho, mais 60% de um outro dia. Reparem que não tem como a gente, se está falando em quantidade de dias, se o exercício está trabalhando com valores inteiros, tipo 21 dias, na verdade aqui são 13 dias. A gente pode usar que x é aproximadamente 13 dias, ok? Porque por mais que seja 12,6, mas esse 60% também é de um dia. Então ele também estaria nessa conta. Provavelmente na resposta estaria x aproximadamente igual a 13, ou apenas 13 dias mesmo, ok? Entenderam aí os princípios básicos da regra de 3? Fiz um exemplo de diretamente proporcional, outro de inversamente proporcional. E agora, amanhã, me encontra aqui no canal, às 3 horas da tarde. Nós vamos ter aí um vídeo só de regras de 3. Um monte de questão, de exercício. E aí, com certeza, você vai dominar essa parte da prova e vai se dar bem. Te espero aqui amanhã. Não se esqueça de deixar o meu like aí, deixa um comentário, tá bom? Que Deus abençoe você, bons estudos, beijo, tchau, tchau.